E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a essa nossa explicação de hoje. A gente vai adotar uma pegada bem investigativa, totalmente baseada na ciência, para desvendar os segredos moleculares e, claro, os gatilhos ecológicos de uma das ameaças mais brutais da natureza, os ortoantavírus. Sabe, quando a gente esbarra num patógeno com uma letalidade tão alta, o nosso instinto de sobrevivência grita na hora, né? E a pergunta que não quer calar é: será que um vírus tão agressivo assim tem um perfil biológico para causar a próxima pandemia global? É exatamente isso que a gente vai investigar hoje, separando de vez os fatos médicos reais da pura desinformação. 50%. Pois é, vamos mergulhar fundo nisso. Essa é a taxa máxima de letalidade da síndrome cardiopulmonar por hantavirus aqui nas Américas. É literalmente jogar uma moeda pro alto para decidir quem sobrevive. É uma doença respiratória absolutamente devastadora. E para entender como o risco clínico chegou nesse nível, a gente precisa voltar um pouco no tempo e rastrear de onde esse patógeno saiu. Seção 1 – Biologia e Origem. A nossa jornada com essa ameaça começou de verdade lá em 1978, perto do rio Hampton, na Coreia do Sul. E isso ilustra brilhantemente como o vírus funciona. Pegando esses dados do MDPI, dá para ver a estrutura que é simples, mas totalmente letal. Trata-se de uma partícula de RNA de sentido negativo, que é dividida em 3 partes, ou segmentos: largo, médio e pequeno. É como um super time bem treinado. O segmento L comanda a replicação do genoma. O S é o escudo que protege o vírus e o M é o que reconhece os receptores celulares e simplesmente abre a porta, permitindo que o vírus invada as nossas células com uma eficiência assustadora. Mas na prática, o que é de fato um ortoantávírus? Bom, eles são vírus zoonóticos da família Bunyaviridae. A palavra mágica para entender isso aqui é coevolução. Pensa num tempão. Por milênios, esses vírus evoluíram lado a lado com alguns roedores bem específicos. Eles criaram uma infecção crônica onde o ratinho não fica doente de jeito nenhum. Aqui nas Américas, esses hospedeiros VIP são roedores silvestres de um grupo chamado Sigmodontinae. E aqui vai o pulo do gato. A infecção num ser humano é puramente um acidente. Nós somos, literalmente, um beco sem saída evolutivo para esse vírus. Ele não quer estar na gente. O que nos leva à seção 2. Desmatamento e dispersão de roedores. Aí muita gente pergunta, poxa, se nós somos um beco sem saída, por que as pessoas continuam se infectando? A resposta está toda na ecologia. Olha a diferença nessas imagens. Num ecossistema preservado, a gente tem o que chamamos de saúde única operando perfeitamente. Cobras, aves de rapina, os predadores naturais dão conta de regular a população de ratos. É um serviço essencial que a natureza presta. Só que, quando a gente desmata e fragmenta tudo para abrir pasto ou lavoura, os predadores fogem. E o que acontece? A gente cria aquele ambiente de borda que é um hotel 5 estrelas para a superpopulação de roedores generalistas. Trazendo isso para nossa realidade, as pesquisas ecológicas mostram dados super claros aqui no Brasil. Para vocês terem uma ideia, o bioma cerrado já perdeu cerca de 55% da sua cobertura vegetal original. E essa expansão rapidíssima das monoculturas tipo milho e cana-de-açúcar criou fronteiras agrícolas que são sonho de consumo de uma espécie específica, o rato do rabo peludo, ou Necromis lasiurus. E o grande problema disso tudo? Esse carinha é o principal reservatório do vírus araraquara, que é simplesmente uma das cepas mais mortais que a ciência já viu. Quanto mais a gente desmata, mais a população desse rato explode e o risco desse vírus saltar para os trabalhadores rurais sobe para níveis altíssimos. 22. Para colocar o tamanho desse impacto na ponta do lápis, os modelos preditivos mais recentes mostram que, só na próxima década, o hantavírus deve se expandir para pelo menos 22 novos municípios brasileiros que nunca, jamais registraram um caso antes. O nosso jeito contínuo de usar e fragmentar a Terra está desenhando um mapa de risco completamente novo. Seção 3 – Risco pandêmico e a comparação com o coronavírus. Com toda essa dispersão, o ponto crucial é o seguinte. A gente vê o vírus se espalhando e o instinto natural é pensar, pronto, vem aí a Covid versão 2.0. Mas calma, a gente precisa desmentir isso com fatos epidemiológicos. A dinâmica é totalmente o oposto do coronavírus. A Covid se espalha super fácil, antes mesmo da pessoa apresentar sintomas, num contato respiratório casual. Já o hantavírus, sem chance. Não existe nenhuma evidência de transmissão pré-sintomática. Como a gente viu, humanos são um beco sem saída evolutivo. Quase todas as infecções acontecem única e exclusivamente quando a pessoa inala aerossóis, que é aquela poeirinha invisível que sobe quando fezes e urinas secas de rato são varridas ou movimentadas. Só que, na ciência, quase sempre tem um porém. Existe uma única exceção documentada aqui nas Américas. Uma exceção evolutiva que obriga as autoridades de saúde a ficarem em alerta máximo.
O vírus Andes. Pessoal, essa é a única cepa de antavírus no mundo com a capacidade comprovada de pular de um ser humano para outro. E o potencial de contágio dessa cepa Andes foi testado no cenário que ninguém queria ver. Olhem essa linha do tempo. No dia 1º de abril de 2026, um navio de cruzeiro chamado Rondes saiu de Ushuaia, lá na Argentina. 5 dias depois, a primeira pessoa a bordo desenvolveu febre. No dia 11, veio a primeira morte por falência respiratória. Imagina a situação, todo mundo isolado no navio no mar. Isso testou ao extremo os limites de transmissão do vírus Andes. Quando a Organização Mundial da Saúde finalizou a investigação em maio, o saldo final foi de 11 casos e 3 mortes. É uma história assustadora? Com certeza. Mas a OPAS, que é a Organização Pan-Americana da Saúde, traz uma informação fundamental que acalma os ânimos. Eles deixam muito claro que mesmo o vírus Andes exige um contato incrivelmente próximo e prolongado, em espaços super fechados e com péssima ventilação para conseguir passar de pessoa para pessoa. Ou seja, mesmo essa variante mais temida passa muito longe de ser um vírus com potencial de espalhar pelo globo num estalar de dedos. O contato tem que ser extremamente íntimo e nas condições certas. Seção 4. Sintomas e evolução clínica. Vamos entender como isso evolui no corpo. Porque o maior desafio dos médicos está logo no comecinho, na fase prodrômica. Nos primeiros 3 a 7 dias é idêntico a uma gripe super forte. Febre alta, uma dor muscular terrível, dor de cabeça e até dor de barriga. É muito fácil confundir com dengue ou até Covid logo de cara. Mas aí a gente entra na fase cardiopulmonar. A piora não dá aviso prévio. Ela é súbita e catastrófica. O paciente começa a ter falta de ar severa e os pulmões começam a encher de líquido rapidamente, um edema maciço, culminando num choque cardiogênico. O diagnóstico rápido, logo nessa virada de chave, faz absolutamente toda a diferença. E o grande motivo de a gente não poder perder nenhum minuto é puramente clínico. Não temos tratamentos antivirais específicos e não existem vacinas licenciadas para isso. E detalhe, precisamos derrubar um mito bem comum. A ribavirina, que é um antiviral bem famoso, provou ser totalmente inútil contra a síndrome cardiopulmonar por antavírus. A única saída viável é transferir o paciente imediatamente para uma UTI. Lá, o médico precisa ser super conservador nos fluidos para não inundar ainda mais os pulmões do paciente. A verdadeira revolução aqui, o que realmente salva vidas nos casos críticos, é a ECMO, a oxigenação por membrana extracorpórea. Ela tira o trabalho do pulmão e faz a oxigenação fora do corpo, conseguindo puxar a sobrevida de pacientes num choque profundo de menos de 20% para incríveis mais de 80%. Seção 5. Prevenção e saúde única. Agora, o que é realmente interessante nessas recomendações é que, já que a gente não tem uma pílula mágica, a nossa principal e mais poderosa arma é a prevenção ambiental. E as táticas são super pé no chão e recomendadas por todas as autoridades de saúde globais. É assim, tem que selar qualquer frestinha maior que 6 milímetros em casa no galpão, usando palha de aço ou cimento, lixo e ração sempre em recipientes hermeticamente fechados, pilha de madeira ou entulho tem que ficar pelo menos uns 30 centímetros fora do chão, e aqui vai a regra de ouro máxima, não esqueçam. Nunca, de jeito nenhum, varram a seco ou passem aspirador de pó em sujeira de rato. Isso joga o vírus letal direto pro ar e pro seu pulmão. Sempre umedeçam um lugar antes com desinfetante e em limpezas de risco em lugares fechados, o uso da máscara N95 é obrigatório. Tudo nessa nossa explicação traz uma provocação inescapável. Pensem comigo, a biologia do antavírus é a mesmíssima há milhares de anos. Quem mudou de verdade fomos nós. E a pergunta que fica martelando é, enquanto a gente continuar expandindo as fronteiras agrícolas e fragmentando ecossistemas de uma forma tão descontrolada, será que não somos nós que estamos assinando as políticas de uso da terra que vão ditar a saúde de todo mundo no futuro? Entender a ciência nos dá o poder de tomar decisões melhores agora, para evitar a próxima crise amanhã. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou essa análise estruturada com a gente e até a próxima explicação.